Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para vocês. Hoje nós estamos aqui quebrando regras. Nessa escola de inglês não se fala português em nenhum ambiente. Mas nós estamos aqui para contar a história de um dos sócios, aquele que aprendeu a falar inglês sozinho. Otávio Cardoso, seja bem-vindo. Vamos contar hoje a história da rede de escolas Topway, uma escola que começou no Rio Grande do Sul, com 3 sócios e hoje está com 24 escolas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e prepara aí uma expansão a chegar a 200 escolas nos próximos 5 anos. Como é que começou essa história? Vocês já começaram com esse projeto desse porte ou vocês queriam ter só uma escola, pequena escola de inglês lá no Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Andressa, pelo gentil convite. É sempre uma alegria, né, participar das atividades para as quais tu nos convidas e falar um pouco da nossa história. É bom falar, a gente gosta de falar da gente, né? Então é muito legal. Eu costumo sempre dizer que a história da Topway começou comigo carregando mala num hotel aqui de Criciúma. Eu venho de uma infância muito pobre, de uma infância muito difícil, enfim. Então, naquela época a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Diferente dos jovens de hoje em dia, né? Vivendo em diferente contexto. Eu trabalhava num hotel aqui em Criciúma e carregava malas. Eu precisava chegar todos os dias no hotel, recolher as bandejas de um corredor, levar até a cozinha. Só que quando eu chegava lá na recepção para efetivamente trabalhar, os hóspedes já haviam dado entrada, aquela maré, né, de entrada, e eu perdia todas as gorjetas. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a chegar mais cedo no hotel, recolher as bandejas mais cedo, descia no vestiário, trocava de roupa e no horário de começar a trabalhar, eu já estava lá, prontinho, já com o trabalho todo feito. Comecei a chegar, me antecipar. Belo dia, o gerente viu, observou esse ato de proatividade, enfim, gostou e me convidou para ir para a recepção do hotel. Então eu enxerguei essa oportunidade de poder estudar. Eu estudava na época, estudava e trabalhava. E eu enxerguei, na recepção eu vou ficar mais tempo parado, eu posso levar livros, posso fazer trabalhos e tal. Como sobrava tempo, eu também comecei a observar que os hóspedes vinham de fora e ninguém falava inglês com eles. Estamos falando aí dos anos 80. Eu ia perguntar, que época era essa? Isso, nos anos 80, logo depois ali da redemocratização, né? Ainda era muito difícil conseguir materiais em inglês. Eu nem sonhava em fazer um curso de inglês. Era muito difícil naquela época fazer um curso de inglês particular? Para mim, especialmente, impossível, né? E aí eu comecei a puxar assunto com os hóspedes que chegavam de fora em inglês, com aquele inglês da escola, que até hoje não é, né? A gente sabe que o ensino público não ensina o inglês assim, efetivo, eficaz. E eu comecei a puxar inglês, tentei falar inglês com os hóspedes com aquele inglês. Tu imagina quanto caramba eu tomei. Mas foi aí que se iniciou um processo do amor pelo idioma, de gostar do idioma, de ver que eu conseguia me comunicar com as pessoas, de priorizar o falar ao invés do falar correto, né? E ali se iniciou a minha jornada, a minha trajetória com o inglês. Depois, o Otávio foi estudar inglês em alguma escola? Eu nunca estudei inglês em escola nenhuma, eu sou autodidata. Depois, obviamente, né, com o domínio do idioma, eu precisei me enfiar nos livros, enfim, eu tive que pesquisar, eu tive que ir buscar, mas eu nunca fiz nenhum curso. Eu costumo brincar que o único curso de inglês que eu fiz foi a Topway, mas não no sentido de fazer estudar, de fazer construir, né? Mas como é que foi esse processo de aprender inglês por conta própria? Numa época, estamos falando aí de 1980, 1990, Exato. Que a gente não tinha a facilidade da internet, não tinha uma série de recursos que hoje, aplicativos que a gente olha, enfim, como é que foi esse processo de aprender sozinho a falar inglês? Numa cidade especialmente, vale lembrar que a gente está falando de uma cidade no sul de Santa Catarina que também não se recebe tantos estrangeiros assim, né? Eu ficava atento para todo estrangeiro que eu via passando pela cidade, eu encostava do lado, meu amigo, tu vai me ensinar inglês, eu vou praticar inglês contigo, eu não quero nem saber. Os Mormons não tinha muito isso? Não Com conhecia? eles não, mais era o pessoal que vinha para as empresas, né? Às vezes algum consultor e tal. E como eu estava no lugar em que eles ficavam, que era um hotel, né? Então eu aproveitava dessa oportunidade.
todos os livros, todos os materiais, biblioteca de escola, eu me enterrava, né? Ouvia muita música, então era uma coisa de estar atento às oportunidades. E essa é uma das lições que eu aprendi na vida e isso eu carrego comigo. Naquela mesma época, havia muitas outras pessoas tendo acesso às mesmas coisas que eu. Alguns deles vieram a ser meus alunos depois, quando eu me tornei professor de inglês. Então, as oportunidades, elas estão aí e a gente precisa, né, abraçá-las, enxergar onde elas estão, ter interesse por elas, e foi o que aconteceu comigo. Não foi fácil, obviamente, tomei muito carão, levei muito carão, falei muito errado, dava um programa só para falar aqui dava um programa inteiro só para falar aqui dos carões que eu tomei, enfim, mas faz parte, estamos aí. Tu falaste assim, Otávio, para mim especialmente era muito difícil, era quase impossível frequentar uma escola de inglês. Que vida era essa que vocês levavam, que tu achavas que era impossível frequentar uma escola de inglês? Não, para mim, assim, bom, minha mãe ficou viúva grávida de mim tinha 4 meninos e esperando o 5º menino, entendeu? E nos criou sozinha. A gente nunca passou fome, mas era tudo muito contadinho, era tudo contado. Tudo muito justo. Então eu obviamente nunca passei necessidade, mas era tudo na justa medida. Então quando eu quis estudar numa escola melhor, eu tive que trabalhar para pagar os meus próprios estudos, porque a minha mãe não teria como investir nisso. Então naquela época era ou eu pagava uma boa escola, ou eu investia em um curso de inglês, que era uma coisa... Por isso era uma coisa distante para mim naquele momento. Só que como eu tinha um interesse muito grande, cara, eu vou dar meu jeito. E hoje eu observo que a metodologia que nós utilizamos na Topway se assemelha muito ao processo pelo qual eu passei quando eu aprendi. Como eu estava envolvido diretamente com a comunicação, com o uso do idioma, e não com a gramática do idioma propriamente dita, eu me focava mais em comunicação, eu queria entender e me fazer entendido. E essa é uma das características da nossa metodologia. Vocês são em 3 sócios. Somos 3 sócios. Os outros 2 sócios também têm uma história parecida com a tua? Esse interesse do inglês, esse contato com o inglês, por uma necessidade, por um interesse? São 3 trajetórias bem distintas, né? Então eu sou o sócio ligado à área de ensino da escola. O Fábio Toscani tem uma trajetória muito legal também. Dava um programa só com o Fábio, inclusive. Ele é mais ligado à parte administrativa, estratégica, financeira, né? E o Thiago sempre teve uma veia mais comercial. Né? O Thiago Nunes teve uma veia mais comercial. Então são as 3 áreas fundamentais da empresa representadas por cada um dos diretores. E cada um de nós tem uma trajetória. A gente se encontrou na época em Santa Maria, nós 3 frustrados com uma empresa na qual nós trabalhávamos. Decidimos dar início a esse projeto, o Fábio e o Thiago inicialmente e eu na sequência. Antes da gente chegar na fundação, na criação da Topway, vamos pegar essa trajetória da recepção do hotel até a criação da Topway. Qual foi esse caminho percorrido pelo Otávio? Eu trabalhava na recepção do hotel, depois eu fui convidado a trabalhar nas empresas Perdigão, onde eu fiquei por 3, 4 anos. E aí eu fiz concurso público, eu fui para a Polícia Civil, gente. Eu fui funcionário público e eu descobri que ali foi importante que eu descobri que eu nasci para ser empreendedor. Eu não consigo ter alguém determinando quanto é que eu vou ganhar. Eu quero eu determinar a partir do meu trabalho. Não, se eu me esforçar mais, eu vou ganhar mais. Se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais e não ficar sujeito a políticas públicas. Então, e também a segurança pública é um negócio... Enfim, eu não nasci para ser funcionário público e esse é o fato. Saí da polícia e logo em seguida eu comecei a dar aulas particulares, trabalhei em algumas escolas e aí foi... Já com inglês mais redondinho. Entrei no inglês, muito mais, né? Muito mais redondo. Depois de anos sempre trabalhando, sempre estudando meu inglês, foi se depurando ao longo do tempo. E aí esse encontro aconteceu entre o Otávio e os seus sócios, aconteceu... vocês os 3 eram professores de inglês em outra escola e se encontraram? Não, eu era professor de inglês e os 2 trabalhavam na área comercial. Certo. Dessa mesma empresa, nós éramos colegas na mesma unidade lá em Santa Maria. Eu fui parar em Santa Maria por um projeto que acabou não vingando com outros sócios e nós 3 éramos colegas nessa mesma empresa. E aí acontece aquela coisa, quando a gente está vivendo o negócio no dia a dia, a gente tem ideias, né? E todo mundo com aquela estamina, aquele sangue no olho, aquele fogo, aquela vontade de realizar. No momento em que a gente não conseguiu dar vazão para esses projetos, saímos e criamos a nossa empresa. Como é que foi
o primeiro ano da Topway? O que tu lembras de desafios, de descobertas, de decepções? O que tu lembras desse primeiro ano que costuma ser um ano bem marcante? A primeira coisa que se observa quando a gente vai empreender, e esse é um recado que eu gosto de deixar para os novos empreendedores, assim, vai dar medo. A pessoa vai ter medo, entendeu? Tu vais iniciar um projeto novo, são muitas incertezas, são muitos questionamentos. E a gente costuma brincar que existem dois níveis de medo. Tem o pavor, que te congela e te impede de seguir adiante, e tem aquele friozinho na barriga que te impulsiona a levantar mais cedo, dormir mais tarde, fazer coisas, ousar e fazer coisas que tu não farias antes. Então essa é uma característica, é um negócio que eu lembro do nosso primeiro ano. No primeiro ano a gente tinha medo que a coisa não desse certo. Eu lembro da primeira matrícula que o Thiago e eu fizemos lá na cidade, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Que a escola começou em Pelotas. Não, a escola começou em Pelotas. E o meu primeiro projeto com o Fábio e com o Thiago, como escola, foi em Rio Grande. Nós tínhamos outras coisas, material didático, etc. antes. Nós fomos e matriculamos o primeiro aluno e eu pensei, cara, agora não tem mais volta. Agora a unidade de Rio Grande já é uma realidade e a gente vai ter que batalhar muito para encher essa escola de alunos, porque agora não tem mais volta. Nós já temos um compromisso com uma pessoa, com uma história de uma pessoa que conta com a gente para ela aprender inglês. Então, esse friozinho na barriga, aquela borboleta que dá assim quando a gente está começando o projeto, aquilo nos impulsionava a levantarmos mais cedo, dormirmos mais tarde, economizar cada centavo. Nos primeiros 2 anos a gente não cogitava gastar com nada, sabe, com conforto pessoal. Era só o básico restrito para sobreviver mesmo e ralando muito. E vocês estavam aprendendo não só a fazer um novo negócio, mas também fazer um novo negócio em sociedade. Exato. Isso foi desafiador? 3 sócios? A gente tem desde sempre, nós sempre tivemos uma característica entre os 3, que é, eu não quero ter razão, a gente costuma brincar com isso. Eu não quero ter razão, eu quero que o negócio dê certo. Então, sempre que um de nós aparecia com uma ideia nova, sempre que um de nós dava uma ideia nova, os 3 questionavam, bombardeavam aquela ideia para ver se ela realmente era viável, né? Ou se ela não era viável. Em ela não sendo viável, eu apresentei uma ideia e o Fábio apresentou uma ideia. Qual das duas é mais viável? A do Fábio. Esqueci da minha e vamos trabalhar com aquilo. Sem ego, sabe? Sem querer se sobrepor. Porque afinal de contas os 3 tínhamos o mesmo propósito, que é dar certo. Então, muitas sociedades costumam não dar certo porque as pessoas têm um compromisso muito forte com o seu próprio ego e muito pequeno com o sonho. E o nosso compromisso com o nosso sonho era muito maior do que as nossas vontades próprias. Em função disso, a gente sempre eu conheço outros empresários que dizem, cara, vocês 3 acertaram na Mega Sena, porque uma sociedade harmônica como a de vocês não se acha em qualquer esquina. O Fábio e o Thiago são 2 seres humanos excelentes, de excelente convivência, a gente tem uma relação muito legal, como amigos mesmo, né? Com muita transparência, a gente não fica dodói quando alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, porque afinal de contas a gente é amigo de verdade, então só fluiu. Esse foi um ponto de fortalecimento. Eu vejo que se não tivessem havido determinadas contradições e se a gente não tivesse dado ouvido a essas contradições ao longo do caminho, a gente correria um sério risco. Foi justamente o fato de nós sermos completamente diferentes que nos fortaleceu, que tornou a coisa viável. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Vocês criaram a Topway com uma metodologia nova, que não existia no mercado. Vocês criaram material didático novo e vocês criaram um método de expansão também novo, próprio de vocês. Vocês não se inspiram em outros lugares? Como é que funciona o desenvolvimento dessas novas ideias dentro da Topway? Até esse ano, nós sempre expandimos organicamente, eu acho que é disso que tu está falando, né? Uhum. Que só ex-colaboradores da empresa podiam abrir novas escolas. Porém, a gente observou que isso
esse crescimento é muito lento para os nossos sonhos, para a velocidade dos nossos sonhos. Mas por que vocês optaram por fazer dessa maneira nesses primeiros anos de Topway? Porque, imagina, quando tem um colaborador, um ex-colaborador que está saindo para abrir uma escola, ele já tem o nosso DNA, ele já tem a nossa cultura totalmente implantada, não vou ter que passar por esse processo, né? E a gente costuma brincar que nós somos a Harley Davidson das escolas de inglês. Toda escola Topway, ela tem um clima diferente, um clima para cima, alegre, é bom estar na empresa. Eu não preciso ensinar isso para um cara que era meu ex-colaborador, ele vai querer reproduzir aquilo na empresa dele. E nesses anos de retração econômica, 2015, 2016, a gente disse, nós precisamos acelerar o nosso crescimento e nós vamos nos preparar, nós vamos criar instrumentos e infraestrutura de pessoal e tudo, para podermos abrir a escola para investidores externos. Então, exclusividade aqui para o teu canal hoje, a partir de junho desse ano a gente começa a vender franquias para investidores externos. Nós estamos com todo o aparato preparado, em termos de manuais de treinamento, processos internos, equipe, para podermos... já temos as cidades onde a gente quer abrir mais ou menos definidas, mapeadas. Essa primeira expansão com franqueados externos, né, que não são ex-funcionários, nem ex-alunos, enfim, da Topway, é ainda Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ou vocês já começam a subir o Brasil? Existem muitas regiões ainda não exploradas nos 3 estados do Sul, e a gente já começa a focar no estado de São Paulo, também. A gente já está mapeando cidades no estado de São Paulo, e a gente recebe contatos de pessoas de lá querendo abrir escolas. Na verdade, desde 2010 a gente recebe inúmeros convites, inúmeros pedidos de pessoas querendo comprar franquias nossas. E aí em 2015 a gente falou, não, peraí gente, não vamos desperdiçar essa imagem que a gente construiu, esse produto maravilhoso que a gente conseguiu desenvolver, porque o nosso método ele efetivamente dá resultado. Conta um pouquinho, explica um pouquinho para quem não conhece, né? A gente está num canal de YouTube que não vai ser concentrada a visitação nos estados do Sul, né? Então conta um pouquinho como é que é esse método, como é que vocês criaram esse método da Topway. Resumindo a ópera toda, a gente sabe que quem vai morar no exterior e vive imerso no idioma no exterior, aprende mais rápido do que quem vai a escolas no Brasil. Nós conseguimos pegar todos os fenômenos que acontecem com quem vai morar fora e reproduzi-los dentro de uma escola. Então a gente consegue recriar o que aconteceu lá fora, o que acontece lá fora, essa experiência de inglês como segunda língua dentro das nossas escolas. Eu brinco nas Topways, desde o primeiro dia, todo mundo vai falar só inglês contigo, inclusive a faxineira. Todo mundo dentro da estrutura da escola vai falar só inglês. Então chegou na recepção para pedir uma informação, vai ter que falar inglês ou vai para uma salinha separado para receber as instruções, entender como é que funciona e tal. Mas a partir do primeiro dia de aula, absolutamente tudo em inglês. Havia quem não acreditasse nisso no início. A outra rede na qual nós trabalhávamos, o pessoal não acreditava muito nesse formato, e hoje é um dos nossos maiores diferenciais. Para vocês terem uma noção, tem um evento que é nosso, é característica nossa, fomos a primeira empresa no Brasil a fazer isso. Nós fechamos um hotel e levamos um grupo de alunos que fica lá o fim de semana inteiro vivendo inglês, chama-se Immersion Program. Existem empresas que fazem só Immersion, mas a nossa escola é a única que tem isso como parte do seu programa de ensino. Vão alunos a partir de 3 meses de curso participar de ficar o fim de semana inteiro sem falar português. Pra vocês terem uma noção, no final as pessoas não conseguem falar, quando a gente encerra o evento, tudo bem pessoal, agora podem falar português. Eles não conseguem falar português. E a gente vê o brilho no olho do pessoal, né, assim, aquela alegria deles em não conseguirem falar o seu idioma natal. E em situações que vivenciariam no exterior e não dentro de uma escola de inglês ou enfim, Existem muitas simulações, né? Hoje as nossas imersões, cada imersão ela tem como tema um país, então a gente ensina idioma, obviamente o idioma inglês, mas também assim, aspectos idiomáticos daquele país, da cultura. Tem uma simulação de entrevista com imigração, tem uma simulação de check-in em um hotel. Então existem várias atividades voltadas como se a pessoa estivesse realmente participando, um passaporte, com carimbo, como se a pessoa estivesse participando realmente de uma viagem para o exterior. O retorno que a gente tem desse evento é maravilhoso, os alunos adoram o modo como as pessoas saem do evento, o modo como eles se comportam depois das imersões. A gente brinca que é uma
uma auditoria em nós mesmos, né? Porque nós estamos expondo os nossos alunos a uma situação de 100% de uso do idioma. Se eles não estivessem efetivamente aptos a participarem dele, seria um tiro no nosso pé. E o pessoal volta de lá maravilhado. E a gente vai querer saber do Otávio Cardoso, sócio fundador da Topway, qual é a parte da tua trajetória de que tu mais tens orgulho? Eu tenho orgulho de alguns momentos da minha trajetória, mas eu acho que uma coisa que fica como recado para quem está vendo também, uma coisa da qual eu me orgulho é estar atento às oportunidades. Eu cresci, em função do contexto em que eu cresci, eu sempre estive muito atento às oportunidades que se me apareciam. Então eu enxergava coisas onde às vezes as outras pessoas não viam. Quando eu trabalhava carregando malas lá no hotel, eu não entendia por que os meus colegas às vezes tinham vergonha de atravessar a rua para buscar as malas de um hóspede, porque estavam as pessoas, eu tenho vergonha de buscar. Cara, mas eu não entendia aquilo, por que eu vou ter vergonha se eu estou trabalhando? Era um negócio que eu não entendia o porquê da vergonha deles. E eu sempre estive com o meu radar muito ligado para todas as oportunidades, e foi aí que eu comecei a aprender a falar inglês. Então esse é um recado que eu deixo para as pessoas. Existe um mar de possibilidades ao nosso redor, existe um mar de oportunidades ao nosso redor. A gente precisa estar atento a elas, né? Para ti, o que é uma pessoa vencedora? O que é uma história vencedora? Muitas pessoas dizem, fulano venceu porque ele é talentoso. Eu consigo enxergar hoje, depois desses anos todos, né, de empreendedor, que o talento é menor do que o esforço. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha dado certo sem ter pago um preço elevado por aquilo em termos de esforço. Ela teve que trabalhar mais que os outros, teve que deixar de curtir mais que os outros em alguns momentos para poder colher frutos. Para mim, uma pessoa vencedora é uma pessoa que se esforça além dos outros, que caminha aquele quilômetro extra, que paga o preço extra para poder ter sucesso. Eu não acho que isso seja um atributo genético, entendeu? Eu enxergo que as pessoas que se esforçam mais são aquelas que colhem os melhores resultados. Na primeira pergunta, tu já respondeu um pouquinho a terceira pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Qual é o conselho que tu costumas dar para quem te pede algum conselho sobre como ser vencedor, como ter uma história de sucesso? São 3 coisas que eu quero deixar para a tua audiência. A primeira delas, estabeleçam um sonho, estabeleçam um projeto, saibam onde vocês querem chegar. E não existe um sonho ridículo, não existe um sonho impossível. Eu tenho 2 filhas, se elas disserem que elas querem ser astronautas, elas vão ser astronautas, eu acredito totalmente nisso. Porque a partir do momento que a gente estabelece um sonho, a gente começa a correr atrás dele. Então, primeira coisa, estabeleça um sonho. Segundo, não tenham medo. Aliás, tenham aquele medinho, é bom ter aquele medinho, né? Aquele que eu falei antes, aquele medo que impulsiona a gente a levantar mais cedo e tal, né? Mas vençam o medo. O que sobra depois que a gente vence o medo é a essência mais pura da gente. Então é preciso vencer o medo e se sobrepor a ele, dizer, sentir o gosto, eu venci o medo e eu consegui realizar aquele sonho que eu estabeleci. E o terceiro conselho é, levantem mais cedo, leiam mais, se relacionem mais, façam mais coisas do que os outros fariam. A gente falava antes aqui nos bastidores sobre o Zé da Silva, né, que é um amigo comum que nós temos. Eu lembro que quando ele era estudante, ele vai lembrar disso também, numa estante na frente da cama dele, ele tinha um cartazinho escrito assim, os seus amigos já se levantaram. Como inspiração para levantar de manhã, né? Levantar de manhã e ver aquilo, os outros já estão de pé, né? Estás atrasado. Estás atrasado. Então assim, seja essa pessoa, seja inspiração para que os teus amigos coloquem lá na frente da cama deles assim, o fulano já está de pé, o fulano já acordou, o fulano já está correndo atrás. Sejam essa pessoa que está à frente dos demais, inspirando mais gente. Otávio, muito obrigada pela tua participação hoje aqui. Obrigada para você também que nos acompanhou. Espero que tenha gostado da nossa ideia aqui. A gente quer muito inspirar, quer educar, quer contar histórias, quer mostrar para vocês como pessoas vencedoras, histórias vencedoras são conquistadas. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem.